Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal está auxiliando você no teu estudo, em especial agora na época do coronavírus, em que as aulas presenciais foram suspensas. Essa aula é a continuação da aula anterior, postada anteontem. Estamos abordando um possível tema de redação, que são os impactos econômicos do coronavírus. Nessa aula, continuando a falar sobre o tema, nós vamos dar dicas para você fazer a tua proposta de intervenção na redação, no caso, se o vestibular exigir, como é o caso do Enem. Vamos recordar primeiro os 5 elementos que devem vir na tua proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve apresentar 1. Agente, ou seja, quem realiza a ação. 2. A ação, o que o agente deve fazer. 3. Modo, como o agente deve realizar a ação. Detalhamento e, por fim, a finalidade, para que realizar a ação. A proposta de intervenção é avaliada principalmente na 5ª competência da redação do Enem. Só levará nota 200 na 5ª competência a redação que contiver esses 5 elementos. Vamos repetir: agente, ação, modo, finalidade, detalhamento. Ficou claro? Vamos supor esse tema que nós estamos abordando nessa semana, os impactos econômicos do coronavírus. Por exemplo, a proposta de intervenção que eu, Pedro Brandão, apresentaria numa redação com essa temática. É claro que você pode ter um ponto de vista diferente do meu. Ou mesmo se você tiver o mesmo ponto de vista que eu, você pode pensar numa outra proposta de intervenção que para você seja mais conveniente. A minha proposta de intervenção seria a seguinte: o governo aumentar a confiança dos investidores no Brasil, parando de cortar o orçamento de órgãos ambientais como o IBAMA, para que seja possível reduzir danos ambientais, como as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Por conseguinte, para fazer com que o ganho ambiental aumente a confiança dos investidores no Brasil. Vamos ver então como ficaria escrita essa proposta de intervenção para que levasse nota 200 na 5ª competência. Bem como vamos ver alguns cuidados que o candidato tem que ter para não perder ponto nessa 5ª competência. Segue um quadro. Proposta de intervenção. O governo deve aumentar a confiança de investidores no Brasil, deixando de cortar o orçamento de órgãos ambientais para que seja possível reduzir danos ambientais, como queimadas na Amazônia e no Pantanal. Com isso, o ganho ambiental aumentará a confiança externa no país. Vejam que essa proposta de intervenção tem o agente, a ação, o modo, a finalidade e o detalhamento. Isso seria uma proposta de intervenção completa que deve vir no último parágrafo do texto, ou seja, no parágrafo da conclusão. Então, isso não é suficiente para o parágrafo, visto que a conclusão deve apresentar um fechamento do texto. Mas vamos nos focar na proposta dessa videoaula, que é dar a dica para a proposta de intervenção. Se essa for a nossa proposta de intervenção, tiraremos nota 200 na 5ª competência. Mas o candidato que deixar de apresentar qualquer um daqueles 5 elementos perderá 40 pontos. Vamos então supor uma proposta de intervenção sem o agente. Vamos substituir o agente que usamos por outro agente do tipo alguém. Nesse caso, não podemos identificar qual é o ator social que executa a ação. Outra forma de faltar o agente seria se essa proposta de intervenção viesse escrita assim: ninguém pode cortar o orçamento de órgãos ambientais para que seja possível reduzir danos ambientais como queimadas na Amazônia, no Pantanal, de modo que o ganho ambiental aumentará a confiança externa no país. Nesse caso foi usado um pronome indefinido como sujeito e isso configura a ausência de agente. Agora vamos voltar à proposta de intervenção nota 200 para mostrar maneiras de faltar o modo. Em outras videoaulas com dicas para a proposta de intervenção, nós mostramos maneiras de faltar a ação. No caso dessa proposta de intervenção, seria muito difícil, já que mesmo que suprimamos o trecho da ação, a ação seria o que no caso anterior foi o modo.
Mas vamos voltar ao ponto onde estávamos e vamos mostrar maneiras de faltar o modo. Uma dessas maneiras, é claro, seria suprimir o trecho destacado. Mas vamos reescrever essa proposta de intervenção sem mudança de sentido para entendermos uma maneira de o modo estar ausente. O governo, junto com órgãos ambientais, deve reduzir os danos ambientais, como queimadas na Amazônia e no Pantanal. Com isso, o ganho ambiental aumentará a confiança externa no Brasil e, por conseguinte, atrairá investidores. É claro que suprimimos o modo da forma anterior, mas quem pensou que modo nesse caso seria a parte destacada se enganou, pois não é um modo, e sim mais um agente. Agora vamos voltar à proposta de intervenção nota 200. Bem, quanto à ausência de finalidade ou detalhamento, para que estejam ausentes, teríamos pelo menos que a priori suprimi-los. Os exemplos que demos foram de ocasiões em que um dos elementos estiveram ausentes, mas se dois estiverem ausentes, a nota será 120. Se 3 dos elementos estiverem ausentes, a nota será 80. Sendo que outra maneira de a redação ter nota 80 na quinta competência é a proposta de intervenção ser escrita em estrutura condicional. Para entendermos melhor, vamos mostrar como seria a proposta de intervenção que estamos trabalhando se viesse em estrutura condicional. Se o governo aumentar a confiança de investidores no Brasil, deixando de cortar o orçamento de órgãos ambientais, será possível reduzir danos ambientais, como queimadas na Amazônia e no Pantanal. Com isso, o ganho ambiental aumentará a confiança externa no país. Bem, a nota 40 será dada na quinta competência em dois casos. Ou se a proposta de intervenção apresentar apenas um dos 5 elementos, ou ainda a redação que cometeu o chamado erro de tangenciamento, que consiste em não abordar completamente o tema. Vamos dar um exemplo. No meio do caos econômico, quem tem que buscar melhorias é o governo, deixando de cortar o orçamento dos órgãos ambientais, o que melhorará a confiança externa no Brasil. Reparem que temos uma abordagem em que aparece o agente, a ação, o modo, a finalidade e até um detalhamento, mas na verdade faltou uma abordagem mais completa. Bem, uma última informação que convém dar é que, se nenhum dos 5 elementos aparecer, a competência 5 terá nota 0. O mesmo vai acontecer se a proposta de intervenção desrespeitar direitos humanos. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei em ambos os casos. Façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial o vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a você que está compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.